Vocês sabiam que muitos navios foram construídos em concreto armado? Não sabiam? Então vem comigo que eu vou contar. Eu sou o professor Guiar e vocês estão no canal Causos Concretos. O cimento Portland foi patenteado em 1824 por um cidadão inglês de nome Joseph Aspdin. O cimento ele é basicamente pedra calcária moída, elevado a uma temperatura de 1400 graus, então essas pedras fundem-se, criando o que nós chamamos de clinker, são as pelotas de clinker. Esse clinker moído é o cimento. E por que esse nome Portland? É uma ilha inglesa, uma homenagem do Joseph Aspdin, né, a essa ilha que tinha muita pedra calcária, que é a base do cimento. Mas nessa época que ele patenteou, não havia ainda o aço, só havia ferro fundido, que era muito utilizado para a construção das pontes naquela época, né? Essa fonte que vocês estão vendo foi a primeira ponte de ferro fundido, em 1775, ou seja, 50 anos antes da patente do cimento, né? O aço ele foi criado, desenvolvido em 1856 por um outro cidadão inglês chamado-se Henry Bessemer, que ele criou e patenteou a introdução do oxigênio no ferro fundido, reduzindo o teor de carbono, liberando dióxido de carbono e criando aço, que é um produto muito mais nobre e muito com a resistência estrutural maior do que o ferro fundido. Então, em 1856, uma data importante, porque aí você tem já criado os dois materiais, o aço e o cimento, né? Os dois materiais que são a base do concreto armado, que vem a ser o material de construção mais utilizado no planeta. Mas quando esses dois materiais foram criados, qual foi o primeiro uso dele? Não foi na construção civil, não. Um francês, Joseph Lambeau, ele pegou os dois materiais e criou um barco, construiu um barco, né? Não é bem de concreto, mas de uma argamassa, né? Então ele criou o que nós chamamos de ferro concreto, né? Bom, nessa mesma época, um outro francês, Joseph Monnier, que era jardineiro, criou vasos de flor. Então olha que coisa interessante. Os primeiros usos foi barco e vaso de flor, né? Então ele criou vaso de flor. Um pouco depois, né, em 1873, logo depois, ele criou a primeira ponte de concreto armado. Então ele entrou para a história como sendo o inventor do concreto armado. Você vê que é uma ponte bem trabalhada, né, coisa de jardineiro mesmo. Muito bem. Isso foi no final dos anos 1800. Então, na chegada dos anos 1900, esse concreto armado tinha dois caminhos a serem seguidos. Tinha um caminho criado por Monnier, que é da construção civil, aí seriam pontes, a construção civil, e tinha o caminho de Lambeau, que é dos barcos, da construção naval. Então, qual dos dois caminhos por onde o concreto armado se desenvolveu mais? Ele se desenvolveu pelos dois lados. Na construção civil, o primeiro prédio aconteceu na cidade de Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos, um prédio Ingalls Building de 16 andares. Depois, a técnica da construção civil foi desenvolvendo, fazendo pontes e prédios. O Brasil mesmo foi precursor no uso do concreto. Nós fizemos muitas pontes aqui no início dos anos 1900. Fizemos o edifício à noite no Rio de Janeiro, em 1930, foi com 22 andares. Foi, na época, o edifício mais alto do mundo, né? Então, a construção civil ela foi desenvolvendo pelo lado de pontes e estruturas.
Mas pelo lado da construção naval, da indústria da construção naval, também. Principalmente na chegada da Primeira Guerra Mundial, né? Nessa época, em guerra, os recursos são escassos, né? E faltava muito aço. Então, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos encomendou a construção de 12 navios grandes. 12 navios grandes. Mas que não foram usados na Primeira Guerra Mundial porque acabou a guerra. Quando ficaram prontos, já tinha acabado a guerra. Então, eles foram vendidos para a iniciativa privada. Então, nessa época, nós temos, por exemplo, o São Pascoal, um navio, um petroleiro de 1920. Temos também aí o Selma, de 132 metros de extensão, em 1919, né? Mas não foi só os Estados Unidos que tinham barco de concreto. Na Europa também tinha. Esse barco, por exemplo, é da Noruega, né? Muito bem. Chegou a Segunda Guerra Mundial e com esses barcos se mostrando eficientes, né? Então os Estados Unidos encomendou 24 grandes navios, né? Usando tecnologias melhores, mais duráveis. Encomendou 24 navios. Esse vocês estão vendo, por exemplo, é o Arthur Talbot, de 1944. E também foram criados não só navios, mas barcaças em forma de navio. Elas não eram autopropulsoras, mas eram levadas por rebocadores e utilizadas muito para cargas, minérios, petróleos, armamentos, né? E não foi só os Estados Unidos que tinha barcaças, não, e navios de barcaças. A Europa tinha muito, a Inglaterra tinha muito. No dia D, na invasão da Normandia, foram utilizadas várias barcaças em concreto armado, várias barcaças. Então, quais foram os fatores, tá certo, que pesavam a favor de concreto? Vários fatores. Primeiro, um navio de concreto, ele usava metade do aço do que o tradicional, né? Segundo, por ser de concreto, ele não chamava, ele era mais, assim, evitava as minas magnéticas, né? Que também é uma coisa importante durante a guerra. Os estaleiros estavam entupidos para fazer os navios tradicionais, então não tinha espaço. Então era mais fácil criar um novo estaleiro para estrutura de concreto armado, utilizando a mão de obra menos qualificada, né? Não usavam, por exemplo, soldador, que estava muito sendo utilizados para navios, submarinos, aviões, né? Tinha uma manutenção assim, muito barata, qualquer impacto era facilmente corrigido, né? Bom, então, e tinha uma grande durabilidade. Mas não era só os Estados Unidos e Inglaterra que tinham, não. A própria Alemanha mesmo tinha mais de 50 barcos de concreto. Vocês estão vendo, por exemplo, um barco atual, uma foto atual de um barco abandonado na Alemanha, né? E a grande vantagem destes barcos, desses navios de concreto, era a durabilidade. Naquela época se usava um concreto com muito cimento, mais de 500 quilos de cimento no metro cúbico de concreto. Então deixava ele muito impermeável. Então esse era o segredo da durabilidade desse material, né? Mas era muito pesado. Os navios eram muito pesados. As paredes, 16 centímetros, muito largas, eram muito pesados. Então, com isso, o arraste da água era muito maior, o consumo de combustível muito maior, eram mais lentos. Então, durante a Segunda Guerra, se justificou sua presença, mas não era economicamente viável, não era. Então, com isso, terminada a Segunda Guerra Mundial, esses navios foram abandonados, alguns afundados, outros encalhados, e alguns até perfilados para fazer um quebra-ondas, né? Na Alemanha mesmo tem um navio que está na cidade de Rostock, é um museu, esse se chama MV Capella, ele está flutuando até hoje, você vê a durabilidade desse material, né? E eu chamo a atenção, por exemplo, de um que chama-se São Pascoal, navio da
Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, o São Pascoal. Ele não foi usado na guerra, mas logo depois da guerra foi vendido para Cuba, né? Em 1926 foi vendido para Cuba. E esse é um petroleiro. E ele afundou nas costas cubanas em 1933. E lá ficou até hoje. Encalhado, e mesmo assim foi utilizado como uma fortaleza na época da Segunda Guerra Mundial. Botaram metralhadoras e ele monitorava o movimento dos submarinos alemães. Terminada a Segunda Guerra Mundial, ele foi utilizado, a próxima utilização foi na Revolução Cubana. Aí já foi Fidel Castro que utilizou esse navio como penitenciária, como cadeia. Olha que coisa. Depois foi utilizado como hotel. Depois abandonado, hoje ele está abandonado. Mas olha o estado de conservação dele, depois de 100 anos, né, na água do mar, né, muita agressividade ambiental. Então a durabilidade dele é absolutamente fantástica. E pena que eles não ficaram antieconômicos, porque de fato é um material extraordinário. Muito obrigado e até o próximo caso.